está conosco hoje para tomar o nosso café da manhã é o pastor Marcelo Gualberto. Ele veio para falar sobre o texto Congresso de Capelania Escolar. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá. Nosso café da manhã. Tudo bem? Deixa eu só te ajudar a corrigir aqui sobre o sexto congresso, né? Sexto congresso. Congresso. É o sexto. Marcelo, tudo bem? Fica à vontade. Muito obrigado. Tem até um suco já para você reservar. Fica à Tá ótimo. Pastor Marcelo, que é um dos preletores, inclusive, desse congresso de capelania, né? É verdade. Vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Fala um pouquinho para o pessoal de casa o que é exatamente um congresso de capelania para as pessoas entenderem essa importância. Na verdade, o Congresso de Capelania vem em resposta a uma escola em crise, né? Aliás, o nosso tema é Resposta de Deus para uma escola em crise. Todos nós temos visto e com perplexidade o que tem acontecido nas escolas, especialmente nas públicas. E eu falo que as portas ainda estão abertas. Estão abertas ainda porque elas vão se fechar, como aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Mas hoje ainda temos portas abertas para anunciar as verdades do Evangelho. E o Congresso de Capelania, ele pretende desafiar todos aqueles que têm interesse, aqueles que trabalham, aqueles que têm interesse no trabalho nas escolas, para essa grande oportunidade que se abre de capelania escolar. A gente conhece muito capelania prisional, capelania agora nova empresarial. Até esportiva, né? Capelania esportiva, capelania hospitalar, mas a capelania escolar é uma porta extraordinária para um trabalho voluntário, né? Claro, vocacionado, para atender famílias, atender escolas, atender professores, alunos. E vai acontecer no Colégio Batista, na sede do Colégio Batista, ali na Floresta, o nosso sexto congresso, que é um patrocínio, que é uma promoção, melhor dizendo, da Rádio Transmundial, mas que tem um apoio também da MPC, Mocidade para Cristo, a entidade na qual eu trabalho. Deixa eu até mostrar aqui enquanto a gente vai conversando. Deixa eu só perguntar para você, pastor, para quem está em casa, às vezes não está familiarizado com esse nome capelania escolar, eu queria que você explicasse um pouco no que consiste a capelania escolar, até mesmo um capelão, qual é a tarefa dele no seu local de atuação? O capelão tem a finalidade de dar suporte e apoio espiritual, né? A grande verdade é essa. Porque nós sabemos que só mesmo o Evangelho, só mesmo as verdades do Evangelho que podem fazer diferença numa escola tão complicada, tão cheia de tantos desafios. Aí sempre surge aquela questão do Estado laico, né? Ah, mas o Estado é laico? Eu costumo dizer que o Estado é laico, mas não é ateu, né? Nós vivemos num país cristão, não é verdade? Sim. Toda escola que nós chegamos, teve um professor até, uma professora nervosa que chegou e disse, vocês não podem fazer isso aqui, vocês não podem fazer capelania aqui, porque o Estado é laico. Eu falei, bom, então se é assim, você também não pode deixar de dar aula no dia da padroeira. Né? Um país que tem feriado nacional no dia da padroeira não é um Estado laico, né? Ou então você tem que dar aula no dia de Natal, no dia de Sexta-feira da Paixão. Você tem que trabalhar. Muito bem colocado, né? E ao contrário do que muita gente pensa, a capelania escolar não é só para escolas cristãs ou particulares, declaradamente, né? É para toda e qualquer escola. Especialmente as escolas públicas, né? Porque a escola confessional, quando você vai matricular o seu filho, você já sabe qual a orientação daquela escola. Mas a escola pública, já que nós vivemos num país cristão, e onde a gente chega nas escolas públicas, você acha uma Bíblia na biblioteca, você acha uma imagem de um santo, você acha de tudo, crucifixo. Né? Um crucifixo, etc. Então, ele é um país, sim, cristão, e é um país onde nós temos a liberdade, porque as pessoas confundem, isso precisa ficar bem claro. Uma coisa é fazer proselitismo. Sim. Isso não é permitido. Trazer as pessoas para a sua religião. Proselitismo é o seguinte, você chega lá, você é presbiteriano e você quer que o católico se transforme num presbiteriano. Isso não é permitido, isso é proselitismo. Ou você é batista e quer trazer... Não, você não vai ali anunciar as verdades da sua igreja, seja ela católica, evangélica, qualquer ramo neopentecostal, isso não é permitido. Agora, anunciar as verdades
da palavra de Deus, isso é permitido sim, porque nós vivemos num país cristão. Sim. Né? Nós não vivemos num país ateu, nós não vivemos num país islâmico, nós vivemos num país cristão. Né? Agora, pastor, a gente sabe que alguns temas vão ser abordados, né, nessa capelania, como sexualidade, a mulher em crise, o casamento em crise, violência na escola. Fala um pouco mais desses temas e o que as pessoas podem encontrar. Na verdade, nós vamos ter vários preletores, vai acontecer do dia 14, né, a 17 de novembro, pegando aquele feriado do dia 15, e nós vamos ter vários grupos de interesse, porque o tema geral é esse, resposta de Deus para uma escola em crise. Mas esse tema ele se subdivide em vários outros. Por exemplo, o Francisco Veloso vai falar sobre resposta de Deus para a crise da drogadição, que é um grande problema nas escolas, né? Por exemplo, o Noélio Duarte vai falar sobre resposta de Deus para universitários em crise, que é outra questão. Às vezes o menino vem e ele é de uma família cristã, chega na universidade, como é que faz? O Edson Rodrigues, que é outro especialista, vai falar sobre resposta de Deus para a apatia escolar, né? Por que há uma apatia tão grande? Por que há um desânimo tão grande? Por que há tanta até evasão escolar? O professor Cristiano vai falar sobre resposta de Deus para a crise científica. Será que fé e ciência são propostas incompatíveis? Interessantíssimo. Por exemplo, o Adriano vai falar sobre resposta de Deus para atividades lúdicas. Como é que a gente anuncia as verdades através de atividades lúdicas? A Emilene vai falar sobre resposta de Deus para o ensino religioso, porque há muitas escolas que ainda também têm ensino religioso. Ou seja, nós vamos ter vários aspectos abordados, vários temas. Eu, especificamente, vou falar, deixa eu pegar meu tema aqui, senão eu me perco, vou falar sobre resposta de Deus para uma igreja em crise. Porque, na verdade, a igreja precisa, quando a gente fala de missão, a gente está pensando, às vezes, muito em missão na África, missão na Europa, mas e a missão aqui, muito perto de nós, que é chamada de missão urbana? Só para vocês terem uma ideia, na Grande BH nós temos 3.000 templos, e temos 3.000 igrejas, e temos 3.000 escolas. Ou seja, já pensou se cada igreja adotasse uma escola? Sim. Né? Então, nós vamos tentar, no Congresso também, despertar a igreja para olhar, levantar os olhos e ver os campos que estão brancos para a colheita. Não, a oferta de temas ela é muito ampla para um público também muito amplo, né? Ao contrário do que muita gente possa pensar, não é só para professor, para diretor de escola ou para pai de aluno, é para todo qualquer cidadão, né, que se interessa, direto ou indiretamente está ligado à escola, né? Exatamente. A pessoa da família, né, o universitário que já está num nível mais elevado, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você é papai? Sou pai. Seu filho já vai à escola? Vão, os 3 vão. 3 vão. Então faça uma conta e eu convido o telespectador a fazer essa conta comigo. Soma o tempo que o seu filho se desloca para a escola, mais o tempo que ele volta da escola, mais o tempo que ele fica na escola e mais o tempo que ele se envolve com atividades da escola. Você vai ver que ele passa mais tempo envolvido com tudo isso, indo para a escola, voltando da escola, do que o tempo que ele passa com você, afora o tempo que ele está dormindo. É no mínimo 1/3 do dia. Exatamente. E mais até do que o tempo que ele passa numa igreja. Claro. Então, a escola, para mim, hoje é o grande desafio missionário urbano, não é? Porque muita gente está preocupada com a questão, por exemplo, do crack. Vamos pegar. Então, a ideia que me passa é assim, nós estamos, tem um rio passando, e aí começa a passar um jovem afogado, aí você vai lá e tenta salvar, e depois passa mais aí no 10º, peraí, quem é que está julgando os meninos lá dentro d'água? Então, quando a gente fala de capelania escolar, porque é legal a gente... na raiz, né? Exatamente. Vamos ver quem é que está, onde está começando o problema. E nós sabemos que o problema começa na escola. Deixa eu fazer uma pergunta dentro disso, dentro do que o Jean mesmo disse, dentro dos temas que o senhor trouxe aqui, que são temas interessantíssimos. Qual é o impacto que uma escola pública, uma escola particular que adota a capelania tem no seu cotidiano? Você tem alguns testemunhos ou até mesmo estudos? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou contar de 2 testemunhos. Muito simples, porque às vezes a gente pensa assim, em algo muito elaborado. Talvez muitos não saibam, vocês não saibam, mas talvez o telespectador até conheça um pouco dessa história. Eu sou, juntamente com o pastor Jeremias, um dos fundadores do Desperta Débora, um movimento de oração que inclui hoje mais de 120.000 mães em todo o Brasil. E 2 Déboras, nós temos um slogan, um lema, que é mães de joelhos, filhos de pé. E no interior de São Paulo,
duas Déboras resolveram adotar uma escola. E chegaram para a professora, para a diretora, e falaram, nós queremos orar pela escola, simples. Não pode fazer isso aqui não. Aí ela falou, mas a gente vai ficar ali no cantinho, debaixo da mangueira que tem ali no pátio, você só me dá os temas que você precisa. E depois de muita insistência, a diretora concordou e elas começaram. Elas iam com camisetas, escrito Mães de Joelho, Filhos de Pé, e oravam todos os dias ali debaixo daquela mangueira, até o dia que houve um problema com um dos meninos, o menino era muito problemático, e a diretora lembrou que tinham duas mulheres ali que estavam orando, e falou, poxa, leva esse menino para ver se essas mulheres dão um jeito. E Deus fez uma obra na vida daquele menino e impactou muito a vida daquela diretora. Bem, aí aconteceu com outro menino, falou, bom, leva lá de novo, né? Deu certo. E de novo Deus atuou e abençoou e tal, até que ela chamou as duas e falou, olha, o negócio é o seguinte, ali debaixo da árvore é muito frio, tem dia que chove, a gente vai arrumar uma sala aqui para vocês, mas com uma condição, toda mãe que vier aqui, toda família que vier aqui, vocês vão ter que orar por elas, tá bom? Então hoje elas têm uma sala, não é? Elas atendem familiares, professores, familiares de professores, alunos. Até a diretora se Até a diretora. É um trabalho de capelania. E o capelão, ele nada mais é do que alguém está ali para servir, né? Tem gente que pensa tem gente que vê o capelão como um indivíduo institucionalizado, como alguém que é um funcionário da empresa, e não é. Servir a Deus servindo aquela comunidade. Exatamente. Aquela comunidade de professores, de alunos. Nós falamos agora há pouco no nosso noticiário sobre o cidadão ser politizado, né? Consciente do processo eleitoral, de tudo aquilo. E a capelania pode muito contribuir, né? A gente tem visto como que o Brasil, desde junho, está efervescente, com ideias e etc. e tal, e o jovem interagindo bastante nisso. Quer dizer, se a gente quiser ter pessoas realmente de bem, que vão influenciar a nação e o mundo de uma forma positiva e edificante, tem que, de alguma forma, passar pela oração, pelo aconselhamento, né? Pela conscientização da verdade, que é a palavra de Deus, e o capelão pode fazer isso. Né? E enquanto as portas ainda estão abertas, eu desafio a todos aqueles que estão me assistindo a levantar os olhos. Você que tem uma escola perto da sua casa, você que leva seus filhos para a escola todo dia, gaste 5 minutos antes de ir embora e ore ali na porta da escola. Ore ali pelo seu filho. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade. Nós estamos encabeçando um movimento no dia 15 chamado De Joelhos pela República, dia 15 às 15 horas. Nessa onda das manifestações, a gente quer, inclusive a gente vai contar, nós vamos estar em pleno congresso, né? Eu quero ver se a gente tira todo mundo lá de dentro do congresso e vai para a rua, fazer uma manifestação diferente. É o seguinte, no dia 15 às 15 horas, onde você estiver, você vai se ajoelhar e orar 5 minutos. 5 minutos pela sua família, pelos seus vizinhos, pelas escolas, pelo governo e pela paz no Brasil. Tem gente que vai ficar mais de 5 minutos fácil aí. Fácil. Mas o bonito é o seguinte, dessa vez vai ser o contrário que Jesus falou. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Nesse dia nós estamos pedindo o seguinte, sai do teu quarto, sai da porta da sala e se ajoelhe no passeio. Se você mora num prédio, desce lá no passeio e ajoelha lá no passeio. E quem tiver em hotel, hospedado, porque é feriado, onde tiver, ajoelha, no shopping, na rua, na praça. E aí eu comecei a pensar, assim, milhares e milhares de pessoas, às 15 horas, no dia 15, proclamação da República, todo mundo orando por uma república nova, uma república de paz e de amor. 5 minutos, em silêncio. Não é para orar em voz alta, não é para chamar ninguém, não é para distribuir folheto, não é para cantar, é para ajoelhar e orar silenciosamente. Dia 15, às 15 horas, de joelhos pela República. E olha que divino. Hoje nós falamos pela manhã sobre o poder da oração. Exatamente. Nós lemos sobre oração. O Jean trouxe uma palavra também, junto com a Luciana, sobre um salmo que nada mais é do que ali o salmista colocando o seu coração diante de Deus. Em oração. E agora a gente vê, depois o Jean também trouxe de novo aquele lembrete que o Diante do Trono tem organizado aí 40 dias de mobilização em oração e jejum para no dia 15 ter um ato profético. E olha que interessante,
o pastor Marcelo aqui trazendo também às 15 horas para nós orarmos de joelho onde estivermos. E eu imagino que existem pessoas mobilizadas por toda a nação, orando pela nação. Imagina uma praça de alimentação de um shopping. Deu 15 horas, assim, umas 200 pessoas se ajoelham. E o mundo é acostumado com isso. Por exemplo, no mundo muçulmano, as pessoas colocam o tapetinho, oram no meio da rua, em qualquer lugar. Onde elas estão, né? Então, não escandalizar as pessoas, como o pastor Marcelo disse, né? Você orar quietinho ali, sem atrapalhar ninguém. Você está sentado na praça de alimentação do shopping, escorrega da cadeira e ajoelha. Você não ocupou outro espaço, você não fechou o trânsito. Não ofendeu ninguém, não é? Então a gente quer abraçar também esse movimento aqui, eu estudo um pouco com o pastor Marcelo.